Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver neste exato momento. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Como eu já tinha avisado anteriormente, hoje eu inicio uma nova série de estudos. A partir de hoje, estaremos falando sobre lidando com o poder. O meu objetivo nesta nova série é abordar algumas situações vividas por alguns reis de Israel e como foi que eles lidaram com o poder durante o seu reinado. Mas antes nós vamos orar, pedir que Deus nos conduza no estudo que nós estaremos tendo a partir de agora. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, te pedimos perdão pelo nosso pecado, colocamos a nossa vida em tuas mãos e pedimos para que o Senhor nos conduza em nosso estudo, o Senhor nos capacite a entender aquilo que vamos estudar. E, Senhor, ajude-nos a colocar em prática as lições que vamos aprender com a tua palavra. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Antes de entrar propriamente em nosso estudo, eu quero te convidar para que você viaje comigo, faça uma viagem panorâmica pela história do povo de Deus no Antigo Testamento, antes que este povo pedisse para que lhe desse um rei, tá? Então, em sua fase embrionária, a nação de Israel era liderada por patriarcas. Eu cito como exemplo de patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, são patriarcas conhecidíssimos e famosos, tá? A liderança da nação em sua fase de peregrinação no deserto. Passado este período patriarcal, a nação então, ela foi lá para o Egito, ficou mais de 400 anos no Egito. Depois essa nação ela foi liberta por Moisés, e durante o período que ela esteve peregrinando no deserto, ela teve dois principais líderes, Moisés e Josué, que foi aquele homem que foi preparado por Moisés para dar continuidade ao trabalho que Moisés tinha começado. Então, em sua peregrinação pelo deserto, o povo de Israel, a nação de Israel, ela foi liderada por estes dois grandes homens, Moisés e Josué. Depois, este povo, Moisés então falece, Josué dá continuidade à missão que Deus deu a Moisés de conduzir este povo à terra prometida. Este povo atravessa o Rio Jordão, este povo ele começa a guerrear com as nações que estavam na Palestina, na terra prometida. E este povo então agora, ele depois de ter expulso quase todos os inimigos, agora este povo se estabelece numa terra. Estão vivendo ainda de forma tribal, mas agora eles se estabelecem numa terra. Então, neste período aí, antes que iniciasse a monarquia em Israel, neste período, estabelecidos na terra, as tribos, os israelitas, são liderados pelos juízes, tá? Foram mais de 410 anos liderados pelos juízes. Os juízes eram líderes que em determinado momento, quando surgia um inimigo em comum e muito poderoso, Deus levantava
um líder. Este líder era capacitado pelo Espírito de Deus e este líder, ele libertava o povo de Deus, o povo de Israel, da escravidão, das mãos dos seus inimigos. Então, como eu disse, foram cerca de 410 anos sob a liderança dos juízes e tivemos aí 14 juízes. Entre eles tivemos uma juíza chamada Débora. Tá? Bom, quem foram os reis de Israel? Este período dos juízes, ele está acabando. Samuel foi o último dos juízes em Israel. Samuel, ele já está avançado em idade, então algumas autoridades do povo de Israel pedem a Samuel um rei. Quem foram os reis de Israel e de Judá? Vejamos, em um determinado momento da história, o reino de Israel ele vai se dividir em dois. Teremos o reino do sul, que tem como capital Judá, e teremos o reino do norte, que vai ter aí como capital Samaria. Tá? E a duração da monarquia em Israel, vejamos, no reino de Judá, o reino do sul, tivemos 19 reis e uma rainha ao longo de 340 anos de história. Enquanto que o reino de Israel teve 19 reis ao longo de 200 anos de história. Como os reis de Israel sofriam golpes e eram destituídos com alguma frequência, tinham, em média, reinados mais curtos que os reis de Judá. Tá? Depois do exílio na Babilônia, então vejamos, os juízes, termina a era dos juízes, entramos na monarquia. Este reino unido, ele é dividido depois da morte de Salomão. Então este povo, ele começa a andar de uma forma que não agrada a Deus, e este povo vai ser levado para o exílio. O reino de Judá, ou do sul, foi levado para a Babilônia. Então foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá. Depois dos 70 anos, em cumprimento de uma profecia, este povo, ele volta para a sua terra. Só que quando ele volta para a sua terra, ele não tem mais rei, porque ele começa a ser governado por outras nações. Em um dado momento da história, cerca de 100 a 200 anos antes da vinda de Jesus, este povo é liderado por uma família de sacerdotes, tá? Esta família é a família dos Macabeus. Eles começam então a liderar o seu povo, só que esta liderança durou muito pouco tempo, porque devido a conflitos internos, eles pediram para que o Império Romano pudesse intervir. O Império Romano então veio, destituiu aquela família do poder, e o Império Romano então começou a liderar. Tá? O povo de Israel pede um rei. Você vai ver isto em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, até o versículo 3, quando o povo de Israel vai pedir um rei a Samuel. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Esse texto aqui, ele vai nos mostrar que o profeta Samuel já estava velho, avançado de idade. O profeta Samuel vai nomear os seus filhos como líderes em Israel. Só que os filhos de Samuel não andaram no caminho de Samuel. Eles se tornaram corruptos. A partir daí, algumas autoridades do povo de Israel
chega para Samuel e pede que Samuel dê a eles um rei, alguém que poderia reinar sobre eles, ser rei sobre a nação de Israel, assim como outras nações tinham seus reis também. Você vai encontrar isto em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 7. O pedido das autoridades desagrada a Samuel. Samuel fica triste com aquilo. Samuel, então, ele ora ao Senhor, e a ordem de Deus é para que Samuel atenda às reivindicações feitas pelas autoridades do povo de Israel. Pois muito bem, capítulo 8 ainda de 1 Samuel, versículo 9, nós vamos encontrar a palavra de Deus que diz assim: agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Deus fala para Samuel: atenda o pedido que eles estão fazendo. Coloque sobre eles um rei, mas diga a eles qual será a responsabilidade deles para com o rei. Você vai encontrar a narração destas exigências dos direitos do rei a partir de 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 18, mas o meu conselho é que você leia todo o capítulo 8 de 2 Samuel para você entender melhor o contexto daquilo que estou falando. Então, o povo, ou seja, as autoridades representando o povo de Israel, pede a Samuel um rei. Samuel atende o pedido. Samuel diz qual será a responsabilidade do povo para com o seu rei. E agora nós vamos conhecer um pouco da vida do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O significado do nome de Saul é pedido a Deus ou conseguido por meio de orações, admitindo algumas outras acepções como o desejado e o solicitado. Tem muito a ver o significado do nome de Saul com o que as autoridades pediram a Samuel. Saul, a duração do seu reino foi de 40 anos. Embora haja controvérsia sobre este período, mas nós preferimos ficar com aquilo que a Bíblia diz, e você vai encontrar o relato deste período em Atos, capítulo 13, versículo 1. Saul reinou 40 anos em Israel. Vejamos um pouco a respeito da família de Saul. Saul casou-se com Ainoã, e com ela ele teve 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Mas Saul, ele teve também 2 filhos com uma concubina, porque naquela época era permitido que o rei, que as autoridades, aqueles que tinham condições, tivessem a sua esposa, mas tivesse também uma concubina, desde que pudessem manter as famílias de uma forma que as famílias fossem tratadas com justiça. Então, Saul teve 5 filhos com a sua esposa legítima, 3 homens e 2 mulheres, e 2 filhos com a sua concubina, tá? Ele vai ter essa família aí, tá? Vejamos algumas características de Saul. Inicialmente, quando Saul começou, nós vamos ver que a trajetória dele foi boa, ele começou muito bem. Ele era de uma família rica e influente, tá? Você poderá ver isto em 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Ele era um jovem de boa aparência, se destacava entre os israelitas e
os mais altos batiam em seus ombros. Isso mostra que Saul era um homem alto, tá? Você vai ver isto em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Saul era perseverante, versículo 4. Ele era responsável, versículo 5. E no versículo 7, nós vamos observar que de alguma forma Saul era temente ao Senhor. E no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 27, nós vamos ver que nem todos aceitaram de bom grado a indicação de Saul para que ele fosse rei de Israel. Algumas pessoas o desprezaram, mas Saul de alguma forma não considerou a atitude daquelas pessoas. Pois muito bem, Saul é proclamado rei de Israel. Vejamos o que diz 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu absolutamente o controle de sua vida. E Saul ficou profundamente indignado. Esse texto ele fala sobre uma situação que estava vivendo o povo de Israel, quando alguns inimigos eles querem afrontar este povo. Então Saul fica sabendo desta afronta, ele é dominado pelo Espírito de Deus e ele fica indignado com a situação. Saul, então, ele vai tomar algumas atitudes. Vejamos aí uma síntese sobre a vida do rei Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Você pode encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Alguém que começou bem, 1 Samuel, capítulo 11, versículos 6 e 7. Ele foi alguém que teve uma experiência profunda com Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele e Saul começou a profetizar entre os profetas, porque na época tinha uma escola de profetas, tá? Mas em que momento de sua trajetória Saul não soube lidar com o poder que lhe foi conferido? Em que momento de sua trajetória Saul se perdeu? Em que momento de sua trajetória Saul desviou-se daquilo que Deus tinha planejado, traçado, preparado para ele? Vejamos. Isto aconteceu primeiro quando ele se tornou arrogante. Você poderá encontrar isto em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, quando Saul ele vai usurpar uma função que não era dele. Saul está aguardando o profeta Samuel chegar para que o profeta ofereça um sacrifício. Este sacrifício vai ser oferecido a Deus para que Deus possa aprovar a saída de Saul e o seu exército para a batalha contra os inimigos. Só que Saul observa que Samuel está demorando a chegar e o seu exército está se dispersando. Preocupado com isto, Saul ele pega um animal e vai sacrificar este animal. Oferecer sacrifício ao Senhor não era a função do rei. A função do rei era liderar, era administrar, era manter a união do seu povo. Oferecer sacrifício era a função do sacerdote. Então, a primeira coisa, a primeira atitude que levou Saul ao fracasso foi a sua arrogância. A segunda coisa foi a desobediência à palavra de Deus. Você vai encontrar isto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. O texto fala que Deus ficou triste, pois Saul desobedeceu a sua palavra. Deus tinha dado uma ordem a Saul para que ele, quando saísse para a guerra, ele não só vencesse, mas se capturasse alguém,
Estas pessoas deveriam morrer e os animais dessas pessoas também deveriam morrer. Saul, ele vai vencer a batalha, ele vai preservar a vida do rei da nação que ele venceu e alguns animais daquela nação também. Ele desobedeceu a palavra do Senhor. Então, dos motivos que levou Saul ao seu fracasso como rei, é que ele desobedeceu a palavra de Deus. A segunda coisa que ele fez é que ele não reconheceu os seus erros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20, quando Samuel, o profeta Samuel, chega para conversar com Saul, para chamar a atenção de Saul, porque ele não obedeceu a palavra do Senhor, Saul começa a justificar o seu erro e não tinha justificativa. Então, Saul não reconheceu o seu erro. O outro motivo que levou o rei Saul à sua queda, à sua derrota, foi a inveja. Você poderá ver isto em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8 e 9. Saul ficou com inveja sobre os elogios que o povo fazia a Davi. E a partir daí, Saul começou a perseguir Davi de uma forma assídua. Saul queria ver Davi morto. Uma outra coisa que levou Saul à sua derrota foi que ele abandonou sua fé no Deus único e verdadeiro. Você vai ver isto em 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 7 ao 11, Saul desesperado. Nesta época aqui, Samuel já tinha morrido e Saul estava desorientado. Então, em um ato de desespero, ele busca orientação de uma feiticeira. Ele quer saber se ele vai vencer a batalha contra um exército que ele vai enfrentar ou não. Então, Saul abandona a sua fé no Deus único e no Deus verdadeiro. E qual foi o resultado de Saul não saber lidar com o poder que lhe foi conferido, com o poder que lhe foi outorgado, com o poder que lhe foi confiado, com o poder que Deus deu a ele? O resultado disto foi, primeiro, Saul foi reprovado por Deus. Você poderá ver isto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. O reinado de Saul não continuaria em sua família. Deus já tinha escolhido uma outra pessoa que não era da família de Saul para substituí-lo. Nenhum dos filhos de Saul reinaria. A descendência de Saul seria extirpada de Israel. A segunda coisa é que Saul teve uma morte trágica. Você poderá ver isto em 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Saul é vencido pelos seus inimigos, ele está cercado pelos inimigos, e num ato de desespero, os seus filhos já tinham morrido. 3 dos seus filhos já tinham morrido. Saul ainda estava vivo. Ele pede para o seu pajem matá-lo com a espada. Só que o pajem, temendo a Deus, não faz isso. Então Saul arranca a espada da mão do seu pajem, se atira naquela espada e morre. E logo depois o seu pajem também se mata. Então, o resultado final, o resultado de não saber lidar com o poder que ele recebeu, foi a reprovação de Deus. E foi a sua morte de uma forma trágica. Ele mesmo tirou a sua vida. Eu quero concluir o nosso estudo fazendo uma aplicação pessoal. Saul
gradativamente foi se afastando do propósito divino. Depois de um brilhante começo, devido a seus tropeços e erros, sua vida tornou-se uma tragédia. Ele, Saul, é um alerta para todos nós de que alguém que não sabe lidar com seu poder. Saul é um alerta para todos nós de alguém que não soube lidar com o poder que ele recebeu para liderar uma grande nação. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Nós, líderes do povo de Deus, você que é pastor, você que é líder leigo, que Deus nos dê condições de saber lidar com o poder que Ele tem nos conferido, nos outorgado, nos confiado, e que Deus nos faça entender que nós, como líderes, somos apenas seus servos e que estamos para servi-lo e servir aos seus planos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ajude-nos a entender que fomos chamados para te servir, fomos chamados para cumprir os teus planos e ajude-nos a entender que devemos saber lidar com o poder, com a autoridade que o Senhor tem nos outorgado, nos confiado, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus nos abençoe, que teu Espírito possa nos conduzir no ministério que o Senhor tem nos confiado, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te convidar para a nossa live missionária, que estará acontecendo dia 10, sábado, a partir das 15 horas, estaremos então fazendo a nossa live missionária. Quero te lembrar que nós estamos aí desenvolvendo a nossa campanha Pro Missões Nacionais, e a nossa campanha ela termina domingo, domingo dia 11, estaremos encerrando a nossa campanha Pro Missões Nacionais. Então você que ainda não deu a sua oferta para que nós possamos manter os missionários no campo nacional, para que nós possamos manter os projetos que a Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido, você tem até domingo para dar a sua oferta, tá? E que Deus te abençoe e lembre-se que Ele, Jesus, nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos falando sobre o segundo rei de Israel, o rei Davi. Uma boa noite para você. A esperança de salvação está na